O município de Blumenau está fazendo uma avaliação do trânsito no bairro Fortaleza, alterando o acesso ao bairro, que agora é feito pela alça que dá acesso também ao Shopping Parque Europeu, em direção à marginal da Via Expressa, sentido BR-470, seguindo até chegar à Rua Francisco Waldick. Para falar sobre essa alteração no trânsito e outros assuntos relacionados, eu converso agora com o Alexandre Fernandes, secretário municipal de Trânsito e Transportes. Secretário, bom dia e seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Bom dia a todos os ouvintes. Começando com esse direcionamento para o bairro Fortaleza, secretário, essa avaliação já iniciou há uma semana e até agora qual é o resultado? Então, é importante frisar que essa é uma ação que aparentemente ela pode parecer pontual, numa situação específica, mas ela é apresentada após muito estudo, muito planejamento entre CETERB, Secretaria de Planejamento, para que a gente possa, de fato, avaliar na prática diversas ações que já estão sendo planejadas há um bom tempo, estudadas, colocadas nos nossos sistemas que fazem a simulação do trânsito e também agora com a CCO, que é a Central de Controle Operacional, que a Prefeitura vai entregar provavelmente na próxima semana, nós estamos nos ajustes finais. Essa estrutura de tecnologia nos permite tomar as decisões para fazer os testes na prática, porque a gente já minimiza as possibilidades de equívoco com todas essas análises estratégicas anteriores. Então faz parte de um plano de ação de diversas mudanças, onde na alça de acesso especificamente da Fortaleza, nós tínhamos no projeto inicial da Via Expressa, na verdade não havia essa alça de acesso. Ela foi feita na época em função de nós não termos as marginais prontas, a cidade não ter as marginais prontas naquela época. Então se entendeu que agora seria um momento adequado para que nós pudéssemos fazer esses testes e aí sim identificar a situação real na região. Porque quando nós chegamos ali na rotatória, no trevo da Francisco Waldick, próximo ao terminal urbano, nós temos ali tínhamos 3 confluências, da marginal, a interseção da descida da alça de acesso e as 2 vias que vinham do sentido terminal. Assim, com esse fechamento, nós já fazemos com que o sentido bairro aconteça inicialmente aqui na Via Expressa. Então, os resultados de momento que estão sendo apresentados nesses primeiros dias, eles são satisfatórios, né? Mas ainda é pouco para que a gente possa tomar uma definição final, né? A situação ela vem sendo monitorada diariamente. Nós tivemos os dias principais de análise na quarta-feira, volta de feriado, e no dia de ontem. Então, de momento a situação é positiva, mas nós precisamos ainda de mais tempo para ter certeza e de fato chegar no momento de decisão final. O principal, secretário, já se percebeu uma diminuição daquele congestionamento sempre presente ali no trevo da Francisco Waldick, bem próximo ali ao terminal urbano? Já se percebeu esse trânsito um pouco mais fluidor, digamos assim, para os motoristas? Exatamente. As interseções ali, elas tiveram uma melhoria no fluxo, né, no movimento de veículos. As pessoas estão percebendo isso. Esses são os feedbacks que nós recebemos, tanto das pessoas que circulam pela região, como da nossa própria estrutura interna da Prefeitura, os técnicos da Secretaria de Planejamento, a nossa Guarda Municipal de Trânsito. E esse movimento também ele acontece no momento que a sociedade solicita, né, algumas entidades ali da região solicitaram, o próprio Conseg da Fortaleza fez algumas solicitações de movimentação de trânsito ali. Essa é uma das medidas que foram sugeridas também. Alguns vereadores, comerciantes da região, dentro de diversas sugestões que sempre apresentam, essa é uma delas. E de momento, sim, o resultado vem sendo positivo. Essa não é uma ação única para a região, nós temos para o futuro outras possibilidades também para serem estudadas, né? Mas é um primeiro momento de melhorar significativamente essa fluidez de trânsito na região. E outra situação que nós estamos analisando também é com relação ao transporte coletivo. Não tenho números ainda em função do pouco tempo de análise, mas eu estou fazendo uma análise também se essa movimentação vai melhorar de alguma forma o tempo das viagens do transporte coletivo nessa região, que pode ser um impacto positivo no transporte também.
Secretário Alexandre, o nosso ouvinte aqui, Wagner Alfredo Dávila, também na nossa audiência nesse momento, e pedindo para perguntar sobre a situação aqui envolvendo a região central, o acesso à Beira-Rio, no caso, indo até a 7 de setembro, também teve um fechamento de uma rua muito importante e obrigando os motoristas, né, que estão na Beira-Rio irem até a prefeitura para contornar e acessar, por exemplo, a rua 7 de setembro. Isso ainda está sendo feito, o estudo ainda está em análise ou essa decisão já está consolidada e assim será o trânsito aqui nessa região central? Isso, ali nós já ultrapassamos os 30 dias com essa modificação, então nós já estamos partindo por uma tomada de decisão. De fato, a fluidez de trânsito melhorou muito na região. A cidade de Blumenau é uma cidade que ela vem crescendo constantemente, então nós tínhamos uma cultura de passado que nós tínhamos condições de entrar e sair, convergir no momento que nós quiséssemos, né? Então essas transversais eram muito utilizadas e em função do crescimento da cidade, melhoria de fluidez de trânsito, análise também técnica da CEPLAN com o CETEP, nós entendemos que essas necessidades de circulação um pouco maiores serão a tendência para o futuro, para que a gente possa de fato melhorar o dia a dia de quem transita na cidade, né? Lembrando que a gente tem que focar sempre no transporte coletivo também, que é o grande incentivador de uma melhoria de mobilidade urbana, mas essa situação específica da Avenida Beira-Rio é uma situação também como essa que está sendo feita na Fortaleza, que foi previamente estudada e de fato ali a gente já tem uma condição de dizer que nós estamos indo para uma decisão final nos próximos dias ou semanas, e essa deve ser uma situação que deve permanecer para o futuro, porque deu muito certo. Naturalmente não foi só o fechamento da via, foi o fechamento da via com todas as outras ações que a Central de Controle Operacional nos dá condição hoje de avaliar, com modificação de tempos semafóricos, outras análises de impactos em outros pontos da cidade, porque um fechamento de uma rua, uma ação que aparentemente pode ser pontual, ela gera impactos em muitos pontos que muitas vezes a gente não percebe. Então tudo isso está sendo feito analisado e ali a gente já pode dizer que a tendência é de que essa seja uma decisão permanente para o futuro próximo. Muito bom. A gente já vem alertando aqui já há alguns dias sobre a circulação de veículos nos corredores de ônibus que não é mais permitida. Somente o corredor de ônibus da Avenida Martin Luther permanece liberado para todos os veículos, mas apenas entre as 4:30 da tarde e as 7 horas da noite. Essa decisão já tem alguns dias, mas também alguns motoristas eles não perceberam ou continuam insistindo em usar o corredor de ônibus. Vocês também estão percebendo, secretário, ainda um número considerado de motoristas que estão utilizando o corredor de ônibus, de repente porque acham que ainda está valendo aquela regra anterior que liberava os corredores de ônibus? Perfeito, essa é uma ação importante para que a gente possa usar esse espaço da CBN e falar um pouquinho, até para reforçar e relembrar que de fato a decisão foi tomada nos últimos dias. Os corredores hoje eles não estão mais permitidos para a utilização de veículos, apenas para o transporte coletivo e em horários pré-determinados para transporte escolar, né? Então, essa situação é uma situação novamente de potencializar e focar no transporte coletivo, da maior celeridade, agilidade, confiabilidade para o sistema, para que as pessoas possam de fato voltar a usar o transporte coletivo com qualidade. Nós já percebemos no transporte coletivo um aumento já somente nesses últimos 10 dias, onde nós já tomamos essa decisão de tornar exclusivo novamente os corredores, um aumento de aproximadamente 9 a 10% na quantidade de passageiros que retornaram ao transporte coletivo. E o porquê disso? Porque antes, com o compartilhamento, as viagens acabavam atrasando mais, dificuldades eram geradas para o sistema, e com a cidade voltando ao normal, com o fluxo de veículos aumentando, nós precisamos novamente focar a melhoria do transporte coletivo. Então agora são exclusivos, com exceção, como você bem colocou, da Rua Martin Luther, que das 16h30 às 19h é permitido o compartilhamento. E o porquê da Martin Luther, as pessoas às vezes perguntam, e não outros pontos, porque a Martin Luther não gera um congestionamento onde os veículos ficam parados sobre o corredor de ônibus. A fluidez vem acontecendo de forma muito eficiente e não interfere tanto no sistema. Nos demais pontos não é possível nós fazermos esse compartilhamento, porque acaba tendo
um fluxo mais intenso, em determinados pontos existem semáforos e os veículos acabam ficando parados sobre o corredor de ônibus, que acaba interferindo em todo o sistema. Então essa é uma ação que está definida, será dessa forma, e de fato nós estamos percebendo sim que em alguns momentos as pessoas ainda insistem em utilizar o corredor, e de momento nós estamos trabalhando na orientação, no monitoramento, na informação, para que de fato as coisas mudem, né? E nos próximos dias também teremos uma atuação um pouco mais efetiva caso o descumprimento continue. Mas de momento nós sabemos que é uma fase de adaptação, as pessoas estavam há mais de um ano acostumadas dessa forma, né? E nós entendemos que a melhor forma de ação nesses primeiros dias é o monitoramento, informação, acompanhamento, para que de fato as pessoas voltem a cumprir as obrigações conforme a legislação determina. No momento, então, ainda não estão sendo aplicadas multas para aqueles motoristas que, por desatenção ou por insistência, estão utilizando ainda o corredor de ônibus na cidade, secretário, é isso? Exato. O corredor ele está proibido para uso de veículos. Nós estamos trabalhando no monitoramento, mas também muito em breve, e aí não é uma ação que nós precisamos informar ou divulgar, porque a pessoa já precisa entender que ela está descumprindo a regra de trânsito vigente, né? Então, de momento, nós decidimos nos primeiros dias trabalhar de forma informativa, mas é preciso que a cidade saiba, as pessoas entendam que há um descumprimento na regra vigente de trânsito, e isso precisa acabar nos próximos dias. De momento, a instrução que foi dada é para que a gente trabalhasse de forma de monitoramento, informação e orientação, né? Mas, naturalmente, nos próximos dias, como as coisas precisam voltar ao normal e a lei é igual para todos, a gente precisa fazer com que todos cumpram dessa forma. Secretário, a nossa ouvinte aqui é a Silvana perguntando uma dúvida importante. Motoristas de táxi e de outros aplicativos podem utilizar o corredor de ônibus ou é proibido a circulação para táxis e outros aplicativos? Os corredores de ônibus eles são permitidos para uso exclusivo de ônibus e em horários já pré-determinados para o transporte escolar por vans. Então, a exclusividade do corredor é de fato, como o próprio nome já diz, corredor exclusivo para ônibus, né, para o transporte coletivo. Nós temos uma situação pontual em determinados horários de início de aula e término de aula, a permissão definida também e aprovada por lei na Câmara há pouco mais de um mês atrás, sancionada pelo prefeito Mário Hildebrand. Em determinados horários, as vans estão com permissão para utilizar o transporte coletivo e fazer o transporte das crianças para as suas escolas. Vamos agora centralizar as atenções para o transporte coletivo aqui na nossa cidade. Ele está operando, secretário, com quantos % da frota de ônibus hoje em Blumenau? Então, nós temos uma estrutura hoje montada para atender 70% da capacidade de pessoas que nós tínhamos anteriormente à pandemia. Nós atendíamos 100 mil pessoas, de 98 a 100 mil pessoas por dia no transporte coletivo. Hoje nós temos uma estrutura montada para atender de 70 a 72 mil pessoas. E nós estamos atendendo diariamente 63 mil pessoas. Esses são os números de ontem, que foi um novo recorde do transporte coletivo pós-pandemia. Nós estávamos com 56, 57 mil pessoas por dia. O que eu falei anteriormente, essa percepção de aumento pós essa decisão de transformar os corredores novamente em exclusivos, fez com que o número chegasse a 63 mil pessoas hoje. Então, nós estamos estruturados para atender 70 a 72 mil pessoas por dia, estamos atendendo 63 mil pessoas. Então, estamos com uma capacidade de atendimento ainda superior àquela capacidade, àquela necessidade que se tem, porque estamos transportando em torno de 63 mil pessoas. Então, ela é bem superior à quantidade de pessoas transportadas, mas ela naturalmente é inferior àquela estrutura que se tinha antes da pandemia, porque a realidade hoje é outra e o número de passageiros são outros. Naturalmente, a gente continua fazendo trabalhos
diários para atendendo as demandas dos cidadãos que são apresentadas, para que a gente possa, naturalmente, agora com esse avanço, ir reorganizando linhas, reorganizando horários, reorganizando viagens, dando ênfase nas principais linhas que são os troncais em horários de pico, que hoje é onde existe um pouquinho da nossa maior dificuldade, né? E com certeza vamos adaptando o sistema para que com o retorno das pessoas ao trabalho, com o retorno das pessoas para uso do transporte coletivo, a gente possa ainda conseguir qualificar ainda mais o sistema, né? Mas essa é a situação de momento. O sistema está estruturado para transportar 72 mil pessoas por dia e hoje vem transportando 63 mil pessoas por dia, são os números dos últimos dias, o que significa um número de passageiros de 60% se nós formos avaliar, de 60% a 65% se nós formos avaliar o período anterior à pandemia, que chegávamos a 100 mil pessoas diárias no sistema. Para ficar bem claro a sua fala, 73 mil ou 63 mil, secretário? 63.63 é o número de passageiros que foram transportados nos últimos dias, é um novo recorde do sistema. Nós íamos transportando nos últimos meses de 50 a 55 mil pessoas e 100 mil passageiros era o que se transportava antes da pandemia, né? Okay. E o sistema está organizado hoje para transportar até 72 mil pessoas por dia. Então tem essa capacidade de linhas, horários e viagens para que a gente de condições de 72 mil pessoas viajarem por dia. Mas de momento nós temos apenas ainda 63 mil pessoas utilizando o sistema e esperamos que nos próximos meses possamos evoluir tanto na reorganização do sistema quanto no número de passageiros, para que sim a gente volte a ter um equilíbrio econômico, financeiro para o transporte e também um transporte de qualidade para as pessoas, que isso é o principal foco do nosso trabalho. A audiência é muito expressiva nesse momento aqui na programação da Rádio CBN, vários ouvintes inclusive participando, trazendo as suas perguntas. Por exemplo, aqui o Denis da Velha colocando o seguinte: como é que estão sendo feitos os levantamentos de retorno de horários? A rua Divinópolis, linha 901, somente tem 3 linhas hoje e no passado tínhamos mais horários disponíveis, principalmente durante o horário comercial e à noite. Então é a pergunta aqui do nosso ouvinte Denis, pontualmente direcionada à rua Divinópolis, a linha 901, secretário. Então, a CETEV tem toda uma equipe técnica que trabalha diariamente no ajuste, na ampliação, na reorganização de linhas, horários, viagens, e nós temos que entender que o sistema hoje não é mais o sistema que era antes da pandemia. O número de pessoas que utilizam hoje não é o mesmo que era antes da pandemia. Então, nós não vamos conseguir comparar a situação de antes com a situação de momento, né? Nós temos que fazer sim com que a situação de momento ela continue evoluindo para que seja cada vez melhor para as pessoas. Mas de fato são situações que são diferentes e até pelo número de pessoas envolvidas hoje no sistema, a estrutura do sistema ela ficou diferente, né? Então todas essas situações pontuais, nós temos toda a estrutura técnica na CETEV que recebe as demandas das pessoas, fazem os estudos técnicos e sempre que possível e quase que diariamente reorganizações são feitas no sistema. Como eu coloquei, de fato o nosso problema principal hoje é da condição de nos horários de pico nós atendermos as pessoas de uma forma ainda mais eficiente. Então o foco principal do trabalho hoje, além de reorganizar a questão das linhas alimentadoras e linhas específicas de determinadas regiões com reorganização de viagens e horários, é focar principalmente também nas linhas troncais, nos períodos de maior movimento, para que a gente possa ter o número de veículos e horários disponibilizados para que as pessoas não passem por dificuldades que aconteceram há alguns meses atrás e continuam acontecendo, mas são questões pontuais e muitas vezes precisarem utilizar o transporte, o ônibus está já com sua capacidade no limite, não ter condição de utilizar, ter que esperar o próximo. Então tudo isso a gente está reorganizando para que a gente deixe o sistema adequado da melhor forma para as pessoas no momento. Mas temos sim uma estrutura técnica que recebe todas as demandas, fazem as análises e assim a gente vai fazendo os ajustes conforme a condição do cidadão e conforme a condição
sistema. Essa é a nossa situação de momento. Sabemos sim que precisamos avançar em alguns pontos, mas estamos trabalhando diariamente para que de fato isso aconteça. E o retorno de pessoas para o sistema, como a gente vem percebendo nos últimos dias, nos anima e nos ajuda muito para que essas ações possam ser retomadas. Por falar em opções no trânsito, no próprio transporte, transportes alternativos, aqui a participação do nosso ouvinte Bruno da Vila Nova colocando o seguinte: na rua General Osório, entre a rua Stanislau Schetti e o Leite Trevo, nós, ciclistas, ficamos de fato sem ciclofaixa. Temos que usar a calçada ou compartilhar aquela via perigosa com os carros. É também a colocação feita aqui pelo nosso ouvinte, o ciclista Bruno da Vila Nova, na nossa companhia, e querendo também um olhar especial da administração para a segurança maior envolvendo os ciclistas e os espaços seguros para utilizar realmente a bicicleta no trânsito. Perfeito, de fato nós temos que entender que o trânsito, primeiramente, ele é feito por nós. Se nós temos se nós tivermos educação, se nós tivermos tranquilidade, se nós tivermos paciência, com certeza nós teremos um trânsito mais seguro. A campanha nacional de trânsito desse ano, inclusive, foi com o tema "No Trânsito, Sua Responsabilidade Salva Vidas", e temos que entender que todos nós somos, muitas vezes, ciclistas, em outros momentos somos motoristas, em outros momentos somos pedestres, temos motociclistas, temos transporte coletivo como um grande modal de fomento da melhoria da mobilidade urbana. Então todos nós somos o trânsito, e nós temos de fato sim, através da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, aí diversos investimentos na melhoria das vias urbanas, em ampliações de ciclovias e ciclofaixas, diversas ações sendo feitas para que a gente possa de fato ter uma melhor condição para todos, Porém, naturalmente, nós temos que ter o nosso comportamento e a nossa educação no dia a dia para que haja maior segurança, e há um olhar, sim, do município para que a gente possa, de fato, gerar a cidade para as pessoas de uma forma mais humana, de uma forma mais tranquila, e que o trânsito possa fluir, sim, mas com segurança e dando ênfase nos sistemas alternativos, como a bicicleta, enfim, como o transporte coletivo, que eu coloquei que, se funcionar de forma adequada, nós tiramos muitos veículos da rua, e com certeza essa colocação dele é importantíssima, e o município vem olhando muito, planejando e executando diversas ações para que a gente possa, no futuro, sempre ter condições melhores do que a gente tem hoje. Está terminando aqui nosso tempo, então eu vou fechar essa nossa entrevista com a última participação da audiência através da pergunta feita pelo nosso ouvinte Leandro. Quando a área azul terá um atendimento dentro da prefeitura, como sempre teve ali na Praça do Cidadão, secretário? Também esse horário especial para pontos envolvendo esse atendimento através da área azul na nossa cidade, em especial aqui, dentro da prefeitura, junto à Praça do Cidadão, é também a colocação feita pelo nosso ouvinte Leandro. Um ponto importante colocado pelo Leandro, e eu fico muito feliz de poder informar, e com toda essa audiência da CBN, que a área azul, nós estamos projetando não apenas um novo ponto de atendimento num determinado lugar específico, mas sim nós vamos fazer a mudança estratégica da formatação da área azul na cidade de Blumenau muito, muito em breve. Essa foi a determinação do prefeito para o momento que nós assumimos, que nós precisamos remodelar, reestruturar essa formatação. Não podemos continuar com a área azul da forma como ela está na cidade, dessa forma ainda que já deu muito resultado para a cidade. Ela foi criada há 36 anos atrás, gerou muito resultado, muita eficiência na questão da rotatividade das vagas públicas de estacionamento, para que a gente tenha condição de circulação de comércio, enfim, mas que de fato ela precisa ser remodelada, precisa ser usada tecnologia, precisa ser rediscutida, reavaliada, e nós estamos desenhando um novo modelo para que muito em breve, quem sabe ainda no primeiro semestre já de 2022, a gente tem uma estrutura totalmente diferente do que a gente tem hoje, seguindo alguns modelos já existentes em outros municípios, e assim possa dar maior eficiência, gerar um resultado mais adequado e dar maior comodidade para as pessoas também poderem efetivar seus pagamentos, enfim, não só em determinados pontos, mas até por aplicativos, por totens, enfim, são todas questões que nós não temos definido ainda, mas estamos analisando para muito em breve
O Leandro complementa, a digitalização do serviço seria excelente aqui para a nossa cidade, para realmente também acelerar esse tipo de atendimento junto ao cidadão, que vai confirmar também ali o uso da própria área azul. Secretário Alexandro, muito obrigada por estar conosco aqui na programação da Rádio CBN hoje. Está terminando de fato o nosso tempo, está chegando também na sequência o repórter CBN, mas muito obrigada por essa entrevista, tá? Eu que agradeço o espaço, a audiência da CBN, sempre à disposição quando for necessário. Alexandro Fernandes, secretário municipal de Trânsito e Transportes, conosco hoje aqui na programação do Notícia na Manhã.